A boxeadora argelina Imane Khelif venceu a luta contra a italiana Angela Carini em apenas 46 segundos. O fato da Imane ter sido reprovada em um teste de gênero no passado logo transformou a partida em uma guerra que deixou claro que a internet não entende ou não quer entender, né, o que isso significa. Então, a gente vai esclarecer para vocês aqui no Plantão do Meteoro. É isso mesmo, é a Olimpíada, mas é um tema importante para a gente falar, porque tem muita desinformação, tem muita gente criando fake news sobre esse assunto. E eu vou trazer a Sofia Labanca na tela, o arroba da Sofia está aqui, ó, @lente vermelha para você seguir a Sofia. Sofia, para variar, muita gente que não entendeu e segue compartilhando informação falsa, muita gente que entendeu e está compartilhando informação falsa de propósito, e o nosso papel aqui também é esclarecer assuntos como esse. Exatamente. Vamos começar pelo começo, né? O que aconteceu? Na primeira rodada do boxe feminino com peso até 66 quilos, teve aí o embate entre Imane Khelif e Angela Carini. A Angela, ela desistiu da luta logo no comecinho, com 46 segundos de luta, dizendo que ela estava sentindo uma dor intensa no nariz. E, ok, logo depois disso, o que aconteceu? As pessoas começaram a trazer a informação de que a Imane, né, a boxeadora argelina que com isso ganhou a disputa, foi reprovada no teste de gênero pela Associação Internacional de Boxe no ano passado, né? E foi com isso impedida de competir no circuito mundial. E ela não foi a única que está competindo agora nas Olimpíadas que passou por isso. A taiwanesa Lin Yun-tin também passou pela mesma situação. E daí a gente pode pegar e ir lá para o Globo Esporte, que eles vão explicar para a gente isso aí. Então tá aí, ó, em 46 segundos, a italiana abandona a luta contra a boxeadora reprovada em teste de gênero. A gente descendo um pouquinho lá, a gente vai ver que no Campeonato Mundial de Boxe do ano passado, em Nova Delhi, na Índia, Imane Khelif e Li Yun-tin foram desclassificadas pela Associação Internacional de Boxe, cujo presidente, Igor Kremlev, disse à agência de notícias russa TASS que testes de DNA que elas tinham cromossomos XY e foram, portanto, excluídas dos eventos esportivos. Nas palavras do executivo, foram identificadas várias atletas que tentaram enganar as colegas e se fingir de mulheres. Isso foi o que disse o presidente da IBA, né? As pessoas viram isso e chegaram à conclusão que a Imane seria trans, né? Tem cromossomo XY, tá competindo com as mulheres, é uma mulher trans, e daí veio o show de transfobia nas redes sociais. Acontece que a situação não é bem assim. Tem dois pontos que a gente tem que trazer. Primeiro, essa Associação Internacional de Boxe já foi suspensa pelo Comitê Internacional Olímpico. Então, pelo Comitê Olímpico Internacional, desculpa. Então, a gente pode voltar lá para o Globo Esporte, na mesma reportagem, e ler ali um pouco abaixo. A IBA estava suspensa pelo COI desde 26 de junho de 2019 e não pôde organizar o torneio de boxe das Olimpíadas de Tóquio, administrado por uma força-tarefa da COI que chegou a ameaçar tirar a modalidade de Paris. Apesar do banimento decidido em assembleia da entidade em junho, o boxe continuou sendo disputado na edição desse ano. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver aí, essa IBA não é exatamente muito confiável. Ela tanto é problemática que foi retirada da Comissão Olímpica Internacional. Agora, qual que é a outra questão que a gente tem que trazer aqui? Mesmo se, de fato, essa informação for verdadeira e a Imane Khelif possuir cromossomos XY, isso não quer dizer que ela é trans. Tá, como que faria isso? Como que faz sentido isso? Ser XY, identidade feminina e não ser trans. Aí a gente tem que lembrar que existem também as pessoas intersexo. O que são isso? São aquelas pessoas que biologicamente, não estamos falando de comportamento, não estamos falando de identidade, nada disso. Estamos falando que biologicamente, anatomicamente, geneticamente,
não se enquadram em nenhum dos dois sexos. E eu não estou nem falando de gênero, estou falando de sexo biológico mesmo. Então, existem várias condições que podem levar uma pessoa XY a ter uma anatomia mais próxima ao sexo feminino. Então, você tem a síndrome de Morris, você tem o déficit de 5RD, que é um nome bem complexo lá e que fica só como déficit de 5RD, além de também outras condições, como síndrome de La Chapelle, etc., que podem levar uma pessoa com anatomia masculina, sendo que são os cromossomos XX, né? Tudo isso, são essas várias condições dentro da medicina, das ciências da saúde, são chamadas de DDS, né? As diferenças de determinação sexual. Então, é perfeitamente possível uma pessoa possuir cromossomos XY e ter uma anatomia muito mais próxima à feminina do que à masculina. E pode ser o caso da Imane Khelif. Eu digo pode ser, mas a gente já vai ver que é esse o caso. Mas vamos aos poucos, vamos cronologicamente. O representante da COI, da Comissão Olímpica Internacional, já deixou claro que a Imane Khelif não é trans. E a gente tem inclusive um videozinho dele dizendo isso. What I'd repeat is that all the competitors comply with the competition eligibility rules, and that's as it should be, and that's how these boxers concerned have taken part in these games, have taken part in previous World Championships, have taken part in previous Olympic Games, have taken part in regional and continental competitions. They comply with the eligibility rules, and I think that's as it should be and how it can be. This involves real people, and we're talking about real people's lives here. They have competed and they continue to compete in the women's competition. They have lost and they have won against other women throughout over the years. And by the way, this should make this absolutely clear for everyone, this is not a transgender issue. I know you know that, but I think there has been some misreporting on this, and I think it's very, very important to say that this is not a transgender issue. These women have been competing in competitions for many years. Aí. Para quem não está vendo a tela e também não tem legenda em português ali, traduzir rapidinho o que ele estava falando ali. Que era que as duas pessoas, né, ele estava se referindo às duas boxeadoras que eu falei ali no início, cumprem todos os pré-requisitos instituídos pelo Comitê Olímpico Internacional para participar das competições. E sim, o COI também possui critérios e faz os testes, que são pessoas que já competiram e continuam competindo em competições femininas no passado, já perderam muitas lutas, ganharam outras. E daí no final ele diz, eu gostaria de deixar bastante claro, porque está tendo muita desinformação correndo por aí, que essa não é uma questão de transexualidade. Então ele deixa bem claro isso. E daí, um pouco mais tarde, no dia de hoje, veio a confirmação por parte aí de jornalistas de que, sim, a Imane Khelif seria um caso de pessoa intersexo. Então, a gente pode ir para o Twitter do William DeLuca, né, jornalista, que vai dizer ali, a boxeadora argelina Imane Khelif está sendo atacada pela extrema-direita do mundo todo como se fosse uma mulher transexual ou homem disputando entre mulheres na Olimpíada de Paris. Na verdade, Imane é uma mulher intersexo, que nasceu com os dois sexos biológicos e foi criado como uma menina, como a primeira foto deixa registrado. E daí ele continua explicando ali. Eu só vou pedir pro Lúcio abrir a primeira foto. Aí, ó, essa pessoa aí de rosa é a Imane Khelif. Então, desde criança sendo criada aí como uma menina, então ela é uma mulher cisgênero. A gente pode entrar na discussão se uma mulher intersexo deveria ou não estar competindo na categoria feminina. Aí é uma discussão que a gente pode ter, mas para a gente ter essa discussão, a gente primeiro tem que reconhecer a existência de pessoas intersexo. E eu vejo que essa discussão toda de automaticamente tratar ela como se fosse uma mulher trans é justamente para não reconhecer isso, não reconhecer que até quando nós estamos falando do sexo biológico,
você não pode tratar tudo como se fosse um binário, só existe masculino e feminino. Até quando nós estamos falando de sexo biológico, existe uma diversidade bem maior do que apenas dois, que é algo que, inclusive, já existem autores que estudam isso, muitos, falando que não apenas o gênero é uma questão de um gradiente, né, de um contínuo, o sexo biológico também é. E é um fato já bastante estudado que nos esportes de alta performance, né, esporte profissional, a porcentagem de pessoas intersexo que chegam é maior do que a média da população. Então, não é surpresa alguma a gente estar vendo um caso como esse, ou até dois casos como esse no caso do boxe feminino, né? E, enfim, um último ponto que... não, o corte vai ficar longo, mas vamos lá, vai valer a pena. Mas dois pontos que eu queria trazer. Primeiro, é gravíssimo o que está sendo feito com a Imani, considerando o país do qual ela vem, que é a Argélia. Por que que eu digo isso? Gente, tem um site chamado ILGA Database, que toda vez que vocês quiserem saber como são as leis de diferentes países com relação à população LGBTQIA+, vocês podem consultar lá. Eles têm uma base de dados enorme sobre legislação referente a pessoas LGBTQIA+, do mundo inteiro. Você vai lá e vai no mapinha, clica em cima, e se vocês forem olhar na Argélia, basicamente faz o Brasil parecer o paraíso LGBT quando você olha as leis da Argélia. Então, estarem trazendo essa questão de que ela é trans, ou mesmo agora que você vê que o representante do COI ali, ele vai com bem cheio de dedos para lidar, ele não chega a dizer que ela é intersexo, só diz que ela não é trans. Isso é justamente para proteger ela, porque no país dela, você ser trans ou intersexo não é uma coisa muito fácil, sabe? As leis são extremamente restritivas, então, assim, é até um risco para ela essa exposição que ela está tendo toda dessa forma nesse momento. E o outro ponto que eu queria trazer é a forma com que a gente está vendo as autoridades e a imprensa lidar com a situação. As autoridades, eu digo especialmente as autoridades italianas, né? Lembrando que a lutadora que desistiu depois de 46 segundos é a italiana, né? A Angela Carini. Logo depois disso, primeiro veio o Andrea Bodi, que é o ministro do esporte da Itália, e depois a Giorgia Meloni, que é a primeira-ministra da Itália, falando que era um absurdo deixar mulheres trans disputar com as mulheres cis nas Olimpíadas. Repercutindo, a gente está falando da primeira-ministra e do ministro dos esportes da Itália, repercutindo a fake news sobre a Imani Khalif. Então, assim, isso é um completo absurdo. É uma surpresa? Não. Giorgia Meloni é uma primeira-ministra de extrema-direita, todo mundo sabe disso. Mas não deixa de ser absurdo. E com relação à imprensa, teve muita gente que caiu nessa, e eu tô falando de jornalistas sérios, de veículos de imprensa sérios, que num primeiro momento fizeram isso. Eu até cheguei a conversar com alguns, eu vi gente tirando reportagem do ar por causa dos meus avisos. Gente, calma, ela não é trans, vamos com calma. Então, um pouco por desinformação, até porque as pessoas viram isso ali, ela tem cromossomo XY, de acordo com a IBA, e já foram, então é trans, por falta de conhecimento mesmo, mas eu vi que essas pessoas corrigiram bem rápido. Mas também uma outra coisa que eu vi bastante que me preocupou foi quantidade de veículos de informação, de jornalísticos sérios, repercutindo um perfil de Twitter chamado Space Liberdade. Nossa. Porque foi o perfil que viralizou com o vídeo dos 46 segundos, dela desistindo, da Angela desistindo em 46 segundos, e daí eu acho que o pessoal simplesmente pegou esse tweet e colocou lá pensando no vídeo, e não na questão de qual era o perfil que estava compartilhando. Sendo que esse perfil Space Liberdade, gente, é um perfil bolsonarista
muito difusor de notícias falsas. E eu vi o UOL embedando o tweet do Space Liberdade na reportagem dele sobre Imane Khalif, sabe? Então, assim, a quantidade barrigada que a imprensa deu hoje nessa história é muito grande, gente. Boa, excelente. Todas as informações estão aí. Acho que um ponto relevante, né? A italiana não saiu da luta porque ela foi protesto ou algo do tipo, como algumas pessoas tentaram deixar entender. Ela saiu porque ela quebrou o nariz durante a luta. E, enfim, Exatamente. não pode lutar com o nariz quebrado, não conseguiu lutar com o nariz quebrado. E tem muitas mulheres que não estão nessa condição, que são tão fortes quanto. Então, a extrema-direita tenta usar isso, não porque primeiro, que não é trans, né? Mas a extrema-direita tenta. É um homem batendo nas mulheres. Não, gente. É uma mulher lutando contra outra mulher na mesma categoria, com todos os protocolos rígidos que as Olimpíadas têm para competir, né? Então, cuidado com esses discursinhos por aí. Obrigado, Sofia, pelas informações. Imagina, eu que agradeço. Eu vou trazer para vocês aqui, ó, um tutorial bem rápido. Como se inscrever no canal da TV Cringe. Bom, você entra aqui, ó, youtube.com/tvcringebrasil, vem aqui, clica em se inscrever e clica no sininho. Pronto, você já vai ser notificado com os próximos vídeos desse super canal que o Meteoro está trazendo, tá bom? Bem aviso rápido mesmo. Então, se você quiser, claro, pode se inscrever no canal. Grande abraço, até a próxima.